Boa noite, Rocha na Voz, no canal Vasco de Verdade, mais uma vez trazendo aquele giro de notícia malandro para vocês. Galera, quero falar sobre o Campeonato Carioca, tá? Amanhã é o jogo das quartas de finais. Hoje já tivemos o primeiro jogo, Madureira e Boa Vista. Madureira venceu o Boa Vista por 2-1 e vai aguardar o vencedor do confronto do Flamengo e Botafogo. O Vasco joga amanhã contra o Volta Redonda, tá? Eu vou passar para vocês a lista de relacionados. Fusato, Léo Jardim, Felipe Gabriel, são os três goleiros. Laterais, PH, Puma Rodrigues, Piton e o jovem Mutano da base. Zagueiros, Saldívia, Robert Renan e Vitor Cuesta. Meio de campos, volantes, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Meio de campo de criação, Coutinho, Johan Rojas e o craque Matheus França. Ataque, Adson, Brenner, Claudio Spinelli, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Marine Nestruza e o DVD. E o Adson. Esses são os relacionados. Time titular. Supostamente o time titular vai com Léo Jardim, PH, Puma Rodrigues na esquerda. Dupla de zaga, Vitor Cuesta e o Robert Renan, Thiago Mendes e Cauã Barros, Felipe Coutinho, Nuno pela ponta direita, Andrés Gomes na ponta esquerda e o Breno, centralizado. Esse é o time que eu acho, tá? Porque para mim o Piton tem que ficar no banco, já que o PH voltou e, pelo que me pareceu contra o Bahia, voltou bem. Então deixa o PH na direita e põe o Puma para jogar na esquerda, tá? Até para poder ver se também se para com esses lançamentos na área e o Puma puxa para dentro para poder fazer alguma triangulação ali com o Coutinho, para ver se dá alguma jogada interessante ali, achando o Brenner, tá? Então eu acredito. Não é jogo pro Vasco sofrer, galera. Esse jogo de amanhã não é jogo pro Vasco sofrer, tá? Se o Vasco jogar com time reserva, não é jogo pro Vasco sofrer, é jogo pro Vasco jogar e ganhar bem, tá? Então vamos ver como que o Vasco vai se comportar, beleza? Quero falar aqui do Cuiabano. Cara, o Cuiabano, quando ele chega no Brasil, que ele desembarca ali, tem a galera ali do BTB Esporte, tá? O Jonathan, tem a galera do... Aqui se fala de Vasco, que é o Mumuzinho da Colina, que agora ele tá com Redação Esporte, Redação Vascaíno, se eu não me engano. Teve um problema lá com o canal dele, então... Enfim, eles estavam ali, o Boteco do Amadeu, estavam recebendo os jogadores ali, e o Cuiabano ele falou que ele chegou pronto para jogar, tá? Ele estava jogando lá no North Forest, no Sub-21, e chegou apto para jogar. Agora eu não sei o motivo que o Vasco ainda não liberou. Já vai para a terceira rodada, tá? Terceira partida, e o Vasco não libera ele. Deixa ele fazendo controle de carga. O motivo eu não entendo, não consigo entender isso. Se um cara que estava até o ano passado no futebol brasileiro viajou no comecinho do ano para se apresentar para o North Forest, que é o time que pertence, e vinha jogando, atuando pelo Sub-21, ele chega no Vasco e ele não está apto a jogar porque está fazendo controle de carga, e o Claudio Spinelli, que estava no Independente Del Valle, num outro país, outro estilo de jogo, ele chega e faz um treino e já joga, eu não consigo entender o que está acontecendo. Para que pedir jogadores? E principalmente, tá? Principalmente, o jovem André Fernandes, que constantemente vem sendo relacionado ali, dessa vez ele não foi relacionado para voltar com a benção, tá? Com aquela íngua do Matheus França, ficando de fora o Andrés Fernandes e o Guilherme Estrela. Então, eu queria, tá? E assim como vocês também acreditam, que alguém da diretoria viesse a público dar uma satisfação sobre essa forma de pensar do Fernando Diniz. Porque o GB já estava fora dos planos do clube, contra o Bahia ele coloca, ao invés de colocar o Johan Rojas primeiro, ou colocar o DVD, tá? E agora, aí o GB, ele joga na quarta
e na quinta ele já viaja e já se apresenta ao Fortaleza. Não dá para entender uma situação dessa. Agora acontece essa situação com o Cuiabano. Então o DVD não estava tendo minutagem, não estava jogando. E aí quando saiu a notícia que ele ia fechar com Vitória, rapidamente o Fernando Diniz coloca ele para jogar contra o Boa Vista. E ele entra bem e joga muito bem. Então, o Fernando Diniz, eu não sei o que está acontecendo com ele, cara. Não sei. Deve estar com algum problema psicológico, está com algum problema alimentar. É a única alternativa, a única opção que tem, tá? Então, a minha opinião é essa. E eu queria falar com vocês o seguinte: é a hora de trocar o treinador. Seria a hora de trocar o treinador, Fernando Diniz. Ele está com um aproveitamento abaixo de 50%. Tá? Nos últimos 15 jogos do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ele venceu 3 jogos. Ou seja, o aproveitamento dele muito abaixo. E ele, quando fala de número contra ele perde a noção, ele sai do tamanho. Ele sobe nos tamanhos. Quem viu ali a reportagem da coletiva ali, né, pós-jogo, viu o carnaval que ele fez com o repórter Joel Silva, do Colina em Foco. Tá? Porque o Joel Silva trouxe os números contra o trabalho dele. Porque quando ele vai para a entrevista coletiva, o Vasco perdendo, né, a maioria das vezes, ele pega e fala: não, o Vasco jogou bem. Chutamos 30 vezes no gol, tá? O goleiro defendeu a maior parte dela, criamos tantas porcentagens de jogadas, tá? Conseguimos ficar com a bola maior porcentagem possível, né? Então, quando o número é para defender o trabalho dele, o número serve. Agora, se um repórter vem e joga na mesa os números do aproveitamento que ele vem tendo dentro do Vasco, aí ele fica do jeito que ele ficou, isso está muito enganado, tá muito errado. Tá? A diretoria, a comissão, a presidência do Vasco tem que cobrar ele. Só que a gente sabe, né, que o Pedrinho é aquele cara que botou ali o Fernando Diniz ali no colo e vamos ver que bicho que vai dar. Vamos torcer para que o Fernando Diniz consiga melhorar, porque é a única coisa que podemos fazer. Torcer, torcer e torcer. Para que o que está dando errado comece a dar certo. Tá? Porque não adianta ficar esperando uma demissão que não vai ter. Não vai ter. A não ser que perca mais uns 4, 5 jogos seguidos. Tá? Porque essa vitória de amanhã vai dar uma sobrevida para o Fernando Diniz dentro do Vasco. Ele teria que perder amanhã, perder o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que é na semana que vem. Aí sim, ele pode correr o risco de balançar. Entendeu? Só que assim, aqui eu sou vascaíno. E eu não quero que o Vasco se prejudique, perca, para que um treinador seja demitido. Eu não sou a favor disso. Não sou a favor de jogadores boicotar o treinador. Tá? Eu sou a favor, sim, dentro de campo, os jogadores. O jogador recebeu uma ordem do treinador. Joga dessa forma, corre por esse lado, faz dessa forma. O jogador está vendo dentro de campo que não está dando para fazer o que o treinador tá pedindo. Na minha visão, o jogador ele tem uma obrigação, tá, de fazer o que ele acha melhor. Porque o profissional ali é ele. Porque é muito bom na teoria. O treinador vem, passa a teoria, tá? Passa a teoria para os jogadores e chega dentro de campo, o jogador não consegue executar aquela teoria que foi passada, colocar aquela teoria em prática. Então o que ele tem a obrigação de fazer? É ver a melhor forma dele resolver o trabalho dele. Porque o trabalho dele é o quê? Jogar e jogar bem. A obrigação do Coutinho é o quê? É dar passe, achar o Brenner, achar o Nuno, achar o Andrés Gomes. A obrigação dele é essa. Então ele tem que procurar a melhor forma. Se o Diniz quer que ele desça demais, não desce, porque sabe que não vai ter fôlego para subir. Não adianta. Não adianta. Eu já falei aqui algumas vezes aqui, eu já fui treinador amador, futebol amador de várzea. Então eu sei do que eu estou falando. Eu passava isso para os meus atletas. Eu pedia para eles fazerem
aquilo qual eu estava querendo, mas eu sempre dava respaldo para eles fazer aquilo que eles achassem melhor dentro de campo. Se o que eu estivesse pedindo não estivesse dando certo, eu deixava bem claro para eles, olha, se o que eu estou falando não está dando certo, então, galera, dentro de campo vocês têm a obrigação e têm total liberdade de jogar da forma que vocês acham melhor, dentro de um respeito tático, que aí assim não foge de um padrão, beleza? Então a galera aceitava, abraçava a ideia. E detalhe, são jogadores amadores, tá? Todo mundo trabalha durante o dia, a semana toda, jogam, tá? Trabalham a semana inteira, serviços pesados, e final de semana tá lá disponível para jogar naquele futebolzinho de domingo pela manhã, tá? E jogam, tá? E não se lesionam, não se machucam. Agora, um jogador vem, sente o pezinho, uma dorzinha no pé, já quer sair, já tem que ficar 2, 3 semanas, um mês no departamento. Felipe Coutinho ficou meses aí tentando se recuperar, graças a Deus se recuperou. Agora o treinador vem e pede ele para jogar de uma forma diferente, ao qual ele não está habituado. E a torcida só quebrando, matando a pau em cima, a mídia criticando. Só que não para analisar o que está acontecendo. O Fernando Diniz ele gosta de crescer, de trocar, de mudar, de fazer papagaiada. Essa é a palavra correta que eu encontro. Uma palhaçada. Ficar usando jogadores por fora de posição. Quando ele demorou um tempão contra o Bahia para colocar o Johan Rojas. Tá? Ele coloca de novo quase nos 40 minutos do segundo tempo. E quando coloca o cara para jogar de volante. Então isso daí é inadmissível. Não tem como, não tem cabimento numa situação dessa. Tá? Então, fico por aqui. Quero saber de vocês aí, placar do jogo. Deixem no comentário aí o que vocês acham qual será o placar do jogo de amanhã. Quem vai fazer os gols, comenta, tá? E peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, curte aí, compartilha e hype o vídeo. E assim o canal vai crescendo e vai chegando para os mais vascaínos. Beleza? Saudações vascaína, Rocha na voz, amanhã Vitória Vascão. Fui!